Bom dia a todos. Vamos falar a respeito das orações subordinadas substantivas. Primeiro vamos entender o que é o período por subordinação. No período composto por subordinação, há uma oração principal que traz presa a si como dependente outra ou outras orações. Dependentes porque cada uma tem seu papel como um dos termos da oração principal. As diferentes funções sintáticas são exercidas pelo substantivo, pelo adjetivo e pelo advérbio. Quais são as funções das orações subordinadas? Elas têm as seguintes funções. Funções desempenhadas pelo substantivo e pelo pronome substantivo. E essas funções são as seguintes: objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto e, às vezes, predicativo. Funções desempenhadas pelos adjetivos, o adjunto adnominal e o predicativo, e funções desempenhadas pelo advérbio, o adjunto adverbial. As orações subordinadas classificam-se de acordo com dois critérios, quanto à forma e ao modo de como articulam com a oração principal. Como isso acontece? Elas podem ser desenvolvidas, elas podem ser reduzidas e justapostas. Quanto à função que desempenham na oração, elas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais. E é exatamente as orações substantivas que serão o palco da nossa ação agora. Quanto à forma, as orações desenvolvidas trazem o verbo em forma conjugada e são iniciadas por conjunção ou pronomes relativos. Exemplo disso: todos deviam saber que o senhor João viria mais cedo. Observem aí que o verbo vir está na sua forma conjugada. Senhor João viria. No outro exemplo, eis a menina que tirou a nota máxima da redação. A oração subordinada, que tirou a nota máxima da redação, tem o verbo tirar na sua forma conjugada. Quem tirou? A menina, certo? Então, é uma oração desenvolvida. As orações reduzidas trazem o verbo numa das formas infinitivas ou nominais. Nós chamamos, quais são essas formas? É o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Só lembrando que o infinitivo, nós temos aquelas três conjugações. Verbo de primeira, conjugação, terminado em AR. Verbo de segunda, terminado em ER. E verbo de terceira, terminado em IR. Certo? Então, nós temos o infinitivo desta forma. Andar, comer, partir. Exemplo. Quando ele está no gerúndio, a terminação é ando, endo, indo. Andar, andando, comendo, partindo. E no particípio, que é uma ação já terminada, sem chance de voltar, nós temos andado, comido e partido. Ok? Conforme o exemplo, ao chegar ao Brasil, os turistas logo querem conhecer o Rio de Janeiro. Observem que eu tenho aí a oração reduzida, porque ela tem uma das formas nominais do verbo. Ao chegar ao Brasil, o verbo chegar está na sua forma infinitiva. A oração principal, no caso, é os turistas logo querem conhecer o Rio de Janeiro. As orações justapostas se ligam à principal sem a mediação de um conectivo, ou são iniciadas por um pronome indefinido, pronome indefinido, um pronome ou advérbio interrogativo. Exemplo: não sei quantas meninas tem no time. Observem que a oração justaposta vem lá. Quantas meninas tem no time? Oração principal, não sei. Oração justaposta, quantas meninas tem no time? E ela é iniciada por um pronome, certo? Todos sabem como a beleza é efêmera. Oração principal, todos sabem. Oração justaposta, como a beleza é efêmera. Aí nós temos o como iniciando a oração. As orações subordinadas substantivas, que são o palco da nossa discussão agora, são aquelas que são introduzidas pelas conjunções integrantes, porque elas são desenvolvidas, certo? Conjunções integrantes. Quais são elas? O que e o se. São as únicas conjunções que introduzem as orações substantivas. E ainda digo mais, o que é muito mais usual. Letra A. No exemplo aí nós temos a primeira classificação das orações subordinadas substantivas, que são as subjetivas, exercem a função de sujeito na oração. Sujeito é quem pratica a ação, então a oração tem a função de sujeito. Exemplo: convém que estudem muito para a prova.
Observem que oração principal eu tenho convém, que estudem muito para a prova, é a oração subordinada substantiva subjetiva. Convém o quê? Então, observem que ela faz aí, às vezes, de sujeito. Parece que ele chegou. Parece que ele chegou. O sujeito está lá na oração subordinada. Ele. A mesma coisa lá na primeira oração, o sujeito está na oração subordinada. Estudem, convém que estudem. Quem? Eles. Então, é uma oração que tem a função de... Temos uma nota explicativa, que é exatamente, é bom saber os verbos e expressões que geralmente têm por sujeito uma oração subordinada substantiva. Quais são esses verbos? Verbos usados na terceira pessoa do singular e seguidos de que e se, ou de verbo no infinitivo. Exemplos disso, convir, cumprir, importar, urgir, ocorrer, acontecer, suceder, parecer, constatar, admirar. Expressões na voz passiva. Sabe-se, soube-se, conta-se, disse, é sabido, foi anunciado, estava decidido. Verbos ligados, de ligação seguidos de predicativo. É bom, é conveniente, é claro, é visto, está visto, parece ser, e similares. São expressões características desse tipo de oração. Agora, nós temos as substantivas objetivas diretas. Exercem a função de objeto direto, aquele que faz a complementação verbal. Objeto direto liga-se ao verbo da oração principal sem auxílio de preposição. Não me perguntem quem esteve aqui. Oração principal, não me perguntem. Oração subordinada, quem esteve aqui, introduzida pelo quem, certo? Não me perguntem o que. Quem esteve aqui está completando o sentido do verbo da oração principal. Eu vi que as ondas do mar estavam altas. Eu vi o quê? Que as ondas do mar estavam altas. Exerce a função de objeto direto do verbo ver. Principal. Temos as objetivas indiretas, exerce a função de objeto indireto. Lembro-me de que sairíamos mais cedo hoje. Observem que o objeto indireto é aquele que se liga ao verbo com auxílio de preposição. Há um verbo transitivo indireto. Lembro-me, oração principal. Quem lembra, lembra de algo. De quê? De que sairíamos mais cedo hoje. Está completando, através da preposição de, o sentido do verbo lembrar, da oração principal. As completivas nominais exercem a função de complemento nominal. Como é que funciona isso? Complemento, elas também vêm regidas de preposição, no entanto, elas estão completando o sentido de um nome da oração principal. Um nome esse que pode ser um substantivo, um adjetivo. Tenho a sensação de que já nos conhecíamos. Oração principal, tenho a sensação subordinada de que já nos conhecíamos. Lá na oração principal, quem tem a sensação. A sensação é um substantivo, é um nome. Sensação de quê? De que já nos conhecíamos, completa o sentido deste nome, por isso é uma completiva nominal. Temos as predicativas, exerce a função de predicativo do sujeito ou do objeto. No caso do sujeito, quem mais reclama é quem menos sabe. Quando elas são predicativas, elas têm a presença aí de um verbo de ligação, que no caso aqui é o verbo ser. Está aqui presente, certo? Então, quem menos sabe é a predicativa referente à oração principal. As apositivas exercem a função de aposto. Ela me disse apenas isto, que não estudaria mais comigo. Observem que a oração subordinada, substantiva positiva, é a que está em destaque. O aposto é sempre uma expressão explicativa, vem depois de ponto ou entre vírgulas. Neste caso, eu tenho a oração principal, ela me disse apenas isto. O quê? Que não estudaria mais comigo, é uma explicação à oração principal. E vem aqui com a presença dos dois pontos. Com função de agente da passiva. Essas orações são sempre justapostas, sem conjunção, introduzidas por pronome indefinido, regido de por ou de. Então, vamos ver. Este trabalho foi feito por quem sabia fazer. Então, se eu tenho um agente da passiva, eu tenho aí a voz passiva, certo? Então, a voz passiva é aquela que sofre ação verbal. Este trabalho foi feito, a oração principal, por quem sabia fazer. Observem que foi introduzido por um pronome definido, que é o quem, antecedido de por. Então, eu tenho aí uma